abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje estamos com uma convidada aqui especial que o Senhor nos enviou para a gente poder estar aqui hoje gravando esse programa para estar aí agora, direto na sua casa, onde quer que você esteja assistindo, né? Estamos aqui com ela, que é cristã, casada com o Wallace, mãe de 3 do Pietro da Axa e está gestando, né, de 5 meses, mais um bebezinho que não sabemos ainda o sexo. E desde os 8 anos foi chamada pelo Senhor para ser esse instrumento através das músicas. Ela é cantora e nós estamos aqui com a Karen Lopes. Seja bem-vinda, Karen. Uma honra dividir essa mesa com você. Obrigada, meu amor. O prazer é meu de estar aqui, né? Nesta casa maravilhosa, nessa mesa maravilhosa, coisas que só o Senhor pode nos proporcionar, né? Amém. Alianças que o próprio Deus faz. Sim. Muito grata por esse convite. Amém. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar dividindo mesa. Mesa, lugar de comunhão, como a gente coloca aqui, né, no nosso, Verdade. no nosso programa. Lugar da gente compartilhar momentos que talvez em outros locais a gente não compartilharia, né? Então, o Senhor, ele une Com propósitos, certeza. une essas pessoas para a gente poder cumprir os propósitos que ele tem para as nossas Amém. vidas, né? Sim, com Amém. certeza. Então, vamos começar assim. Eu costumo começar perguntando como começou sua caminhada com o Senhor? Você é cristã de berço, né, eu apresentei falando que desde Uhum. os 8 anos o Senhor te chama para Sim. poder, né, cumprir o seu chamado. Conta pra gente como tudo isso começou. Então, na verdade, eu sou criada num lar evangélico, né? O meu pai é pastor presidente Ah, da sim. Igreja Batista Catedral Dunamis, em Xerém. E eu fui criada no lar evangélico. E aí, aos meus 8 anos, foi a primeira vez que eu cantei. Foi uma surpresa para todos, cantei no playback, uma canção da Fernanda Brum, eu me lembro. E foi, assim, algo que deixou todo mundo surpreso. "Olha, ela canta, que lindo!". E aí, Até então ninguém nunca tinha descoberto esse não, seu chamado. não, não, não. E aí foi quando as pessoas perceberam, meu pai, minha mãe, né, e falaram assim: "Olha, ela canta". E aí, então, eu comecei a desenvolver isso. E aos 9 para 10 anos eu gravei um CD, Que que legal. tinha o título de Basta Crer, entendeu. Foi um divisor de águas na minha vida. É algo que, tipo assim, foi surreal, porque foi uma experiência incrível para mim. Eu pude participar de muitas coisas, eu pude viajar pelo Brasil, sabe, cantando as minhas canções. Na época, eu saí em jornal, eu cantei na televisão, sabe. Então, assim, era uma criança ainda, né, mas sempre muito, envolvida com as coisas de Deus, Sim, sabe. Já com muitas, coisas que eu vivia, experiências com o Espírito Santo, muita coisa. Já subi um incrível. monte, já era batizada com línguas. Então muita coisa aconteceu na minha vida nesse período. Com 10 anos. Isso, nesse período, criança ainda, né, Uhum. a qual eu tinha gravado esse CD Basta Crer. Então, eh Já com músicas autorais, né, que você falou que não, não? essas músicas autorais, no caso, foi agora, Ah, entendeu. sim. Na época era comprado mesmo, né, de Ah, entendi, compositores, a entendi. gente comprava as canções, inclusive canções de compositores muito famosos, entendeu. Josué Teodoro, Flávio Afonso, enfim, pessoas do auge mesmo que são Sim. feras aí na composição. E aí foi quando começou o meu ministério, sabe. Eu comecei a desenvolver isso na minha vida e o Senhor foi entregando, revelando, muitas coisas foram se abrindo, portas foram se abrindo, e o Senhor foi fazendo assim, né, como ele faz, né, você sabe. Amém. Ele vai abrindo uma porta, abre outra, quando a gente vê, a gente está ali dentro, e foi assim que o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, sabe. Só que teve um período da minha vida, né, na adolescência eu comecei já a ficar tímida, com vergonha, e aí comecei a não querer mais esse chamado de Deus para minha vida, que é algo que, hoje, né, eu me arrependo, mas eu acredito que tudo tem um propósito, Sim, porque hoje eu trago testemunhos, sim. sabe, de tudo que eu vivi longe da casa do pai. Como o filho pródigo, né, Uhum. que viveu longe da casa do pai, né, teve que Sim. experimentar para reconhecer que era na casa do pai que ele encontrava a maior satisfação para sua Aleluia. alma. E foi assim que eu vivi, entendeu. E aí chegou a adolescência, a juventude, e aí eu ficava nesse impasse, ia
né, queria Jesus e daqui a pouco não queria renunciar por ele. Queria e daqui a pouco eu não queria mais, né. E é algo que infelizmente acontece ainda com muitas Sim, pessoas, né. As pessoas não conseguem muitas das vezes renunciar por amor a ele, né. E eu me lembro, Emily, de um episódio, o meu pai não deve nem saber disso, ele vai saber agora. Porque uma vez eu fui na igreja e ele pregou, e ele a pregação dele era sobre isso, era sobre as pessoas dizerem que amam a Deus e não conseguirem renunciar por ele. Isso significa que o amor de Deus não está nele, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Diz que ama da boca para fora. sim. E eu lembro que aquilo, nossa, foi tão forte para mim. Eu voltei para casa e pensando: "Meu Deus, é verdade. Como eu falo que amo a Deus e não tenho coragem de renunciar por amor a Ele?" A prova nas atitudes, né. Não é? É quando eu deixo aquilo que me afasta dele para dizer para ele: "Senhor, eu sou totalmente sua, faz de mim aquilo que tu queres", Sim. sabe? E aí eu voltei para casa e aquilo ficou martelando na minha cabeça, no meu coração, e eu lembro que eu no meu quarto, eu chorei, sabe, quando eu pensei nisso, e eu disse assim: "Senhor, é verdade, eu não estou sendo capaz de te amar da forma que o Senhor merece, que o Senhor me ama", Sim. sabe. E foi a partir daí que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que existem coisas que a gente fala que vai fazer, mas chega na hora, a gente não faz. Porque nós somos seres humanos, Sim. sabe. Se a gente não dobrar o nosso joelho, Emily, se a gente não buscar de verdade, se a gente não se entregar de verdade e dizer: "Senhor, sem ti eu não consigo, vem comigo nesse negócio", a gente não consegue, a Não gente rompe. perece no meio do Uhum. caminho. A gente não consegue, exatamente isso que você disse, a gente não consegue romper para viver o chamado, para viver o propósito. Porque se alguém disser que é fácil, tá mentindo. Né, como ele mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci". Então ele está dizendo: "Se ligue em mim, se ligue no céu, sabe, que eu vou te ajudar, que eu vou caminhar contigo, eu vou te fazer romper, eu vou te fazer atravessar esse mar, eu vou te fazer chegar do outro lado". Aleluia. E foi aí que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, sabe. E aí eu me lembro que o Pietro já era mãe, tá. E aí o Pietro com 9 para 10 meses, o Pietro teve uma orquite no testículo, do nada. E eu estava nesse impasse aí de igreja, sabe, tipo assim, Sim. avô, aí daqui a pouco: "Ai, não quero", não, Esfriava. sem compromisso, sabe, Aham, sem renúncia, sem aham. verdade, Sim. sabe, achando que as coisas de Deus são assim, a moda vão-se embora, uma hora eu Aham. quero, outra hora eu não quero, e não é assim, não. Não, É o que eu aprendi, o Senhor nos quer por inteira. inteiro, sabe, Ele não nos quer pela metade, se for pela metade não serve para Ele. Ele tem que ser primeiro lugar. O segundo, o resto não Exatamente. não Não, serve para não, ele. não, não. E é exatamente isso, de uma fonte não pode jorrar sabe, água doce, água salgada, não, é um ou outro, Sim. né. E foi exatamente isso que eu comecei a viver na minha vida, e o Espírito Santo tocou no meu filho, sabe. É aquilo, se você não vem pelo amor, você vai vir pela Pela dor. dor, né. E aí o Pietro foi diagnosticado com testículo, com a orquite no testículo, uma bactéria que dá, sabe, por um trauma. E aí o médico me perguntou: "O seu filho bateu em algum lugar? Você lembra dele ter chorado, doído?" Eu falei assim: "Doutor, eu não me lembro desse detalhe, eu não lembro disso". E aí nós começamos um processo com o Pietro, nós ficamos um mês no Hospital Santa Teresa internado com o Pietro, né, o Pietro já começou a respirar por aparelho, e aí, ali, eu tive uma conexão muito grande com Deus. É permissão total do Senhor, sabe. E Nada é por acaso. nada. E Ele sabe como, sabe, chamar Como nossa te atenção, pegar. como nos aproximar É. dele. E foi assim que aconteceu. E ali nesse período de, quase um mês, foi 20 e poucos dias, eu ali, com o Pietro internado, o Espírito Santo foi falando comigo, foi falando comigo, foi falando comigo, ministrando comigo. E aí eu me lembro que o médico disse assim: "Karen, nós vamos ter que transferir ele para UTI de Botafogo, para um hospital chamado AMIU, né, um hospital infantil. Nós vamos ter que transferir, porque nós já não sabemos mais o que fazer com ele". E aí aquilo ali para mim, sabe, Te eu me pegou, né. lembro eu entrando no banheiro daquele quarto,
eu gritando, ajoelhada, dizendo: "Senhor, eu faço o que for preciso, eu vou obedecer, eu vou te obedecer, eu vou caminhar nos seus caminhos, mas não tira o meu filho, Senhor, não tira, não tira". E aí eu me lembro que um médico chegou da ambulância e ele disse assim, ele chegou todo animado, sabe. E ele parecia até um cristão pela animação dele, ele disse assim pra mim: "Por que vocês estão assim, com essa cara de triste, chorando?", sabe, o meu filho respirando por aparelho. Ele disse assim: "Vamos embora, esse garoto é carioca, ele vai chegar no Rio de Janeiro e vai ficar bem", assim. E aí nisso, a minha mãe eu não tive coragem de ir na ambulância, minha mãe foi, e eu lembro que eu fui com meu esposo no carro, e ali eu gritava, eu chorava descendo aquela serra de Petrópolis, eu dizia: "Senhor, deixa o meu filho comigo, eu vou te obedecer, eu vou cumprir o teu propósito". E aí eu desci. E eu me lembro que assim que eu cheguei na sala do Hospital da Miú, em Botafogo, eu estava ali e a moça disse assim pra mim: "Eu posso ser boca de Deus pra você?". Oh, aleluia. Olha, aí eu disse assim: "Pode", eu já estava com a cara inchada de De tanto tanto chorar. chorar, desesperada, né. E aí ela disse assim, eu falei: "Pode". Ela disse assim: "Olha só, Deus manda te dizer, o teu lugar é no altar". Aleluia. Olha isso. E ele disse assim: "Eu não abro mão de você. Se preciso for, eu levo o teu filho". Eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. Tava eu, meu pai e a minha mãe, sentado na recepção, esperando uma hora da gente subir, porque eu tinha acabado de chegar, estavam preparando, né, a UTI e tal. E aí eu comecei a chorar ali dentro e eu disse: "Senhor, eu já te disse, eu me disponho, Senhor, a cumprir o teu propósito, a não fazer o meu querer, mas fazer o teu querer. Eu me rendo, Senhor". E aí eu me lembro que, assim que eu subi pra UTI, Emily, o meu filho era outro, ele não respirava mais por aparelho. Meu filho estava curado. E a Glória a médica Deus. que recebeu o laudo dele disse assim: "Mãezinha, eu não tô entendendo nada". Por que que ele veio pra cá? Falou: "Que laudo é esse, mãezinha? Por mim eu mandava seu filho embora agora pra casa". O meu filho era o meu filho, ele não estava respirando por Aleluia. aparelho, ele estava em pé, ele estava levantando o braço, ele era o Pietro, sabe. E aí ali eu comecei a chorar, eu disse: "Obrigada Jesus, obrigada Jesus". E aí eu disse pra ela, falou assim, eu falei pra ela: "Isso foi o meu Deus, isso é coisa do meu Deus". Aleluia. E ela disse assim: "Olha mãezinha, eu só vou ter que ficar com ele aqui, nesses 3 dias, por causa do laudo que nós recebemos, eu não Sim. posso mandar ele pra casa, mas por mim, eu mandava seu filho embora pra casa agora. Eu tô vendo esse laudo aqui, eu não consigo nem acreditar". Eu disse pra ela: "Isso se chama milagre, Jesus de Nazaré". Glória a Deus. É, Ai, e isso Senhor. pra mim, foi aí quando eu rompi, sabe. Foi quando eu, tipo assim, tive essa experiência com Deus maravilhosa, e eu sou muito grata a Deus, sabe, por ter acontecido isso, por tudo que nós passamos. O Pietro teve que operar, mas o Pietro hoje tem 7 anos de idade. O Pietro é uma Aleluia. bênção de Deus na minha vida, meu primeiro filho, sabe, meu primogênito, e foi algo que, tipo assim, marcou a minha vida, a minha história com Sim. Deus, sabe. Eu falo muito, até o subtítulo do meu livro, "A sua dor é o seu maior presente", né. Essa Verdade, dor que você enfrentou ali no hospital, aqueles verdade. gritos que eram as dores da alma ali no carro, gritando, suplicando ao Senhor por misericórdia, né, Aham. por piedade da sua vida, mas Sim, foi o seu maior presente, porque foi sim, necessário enfrentar aquela dor para você cumprir o propósito de sim. Deus em sua vida. Verdade, E aí, verdade. quando nós estamos em caminho, lá em Deuteronômio fala, se a gente seguir os mandamentos do Senhor, Deuteronômio 28, se você seguir os mandamentos, eu vou derramar bênçãos na sua vida, né? Ele fala que plantações e gado e tudo Aham. quanto há mais, ele vai colocar em É nossas vidas, verdade, mas a gente tem que verdade. fazer o quê? Andar em obediência. E ele, Exatamente, como você estava numa balança, vou, não vou, vou, não vou, né? O Senhor sabe, não é por mal, mas ele sabe como pegar a gente, sabe. para a gente realmente pegar aquela nossa dor e transformar no nosso Nosso presente, maior testemunho, né, nosso maior porque olha, testemunho.
Foi algo, assim, incrível. E aí, depois disso, sabe, Emily, começaram as batalhas, né. Sim, Não que eu já não estava vivendo, mas aí sim, começou o processo do recomeço de Deus na minha vida, sabe. O olha, recomeço do meu ministério, de algo que Deus tinha me prometido há muitos anos atrás, que eu deixei para lá, que eu abandonei. E, Emily, eu me lembro que quando eu chegava, eu comecei a viver algumas coisas, ir a alguns lugares que Deus não estava, sabe. Porque eu achava que era ali que eu tinha que estar, sabe, no mundo, vivendo uhum, os prazeres do mundo. Porque infelizmente, né, o inimigo coloca isso na nossa mente, que é ali que está a alegria, que é ali que está a sim, felicidade, né. E aí eu me lembro que todas as vezes que eu ia, Emily, o Senhor me achava e dizia assim: "Aqui não é o seu lugar, hein". Usava um ímpio para falar comigo, sabe. E eu me lembro que um dia eu fiquei irritada com Deus. E eu disse assim: "Ai, que saco, para de ficar falando comigo, eu não quero, dá para outro". Olha, o que eu tive coragem de dizer para o meu Deus. Isso é muito forte, isso dói na minha alma, porque às vezes nós estamos tão cegos sim. pelo inimigo, o inimigo trabalha tão, sabe, perfeitamente na nossa vida e Coloca uma venda. vai nos induzindo, sabe, a fazer coisas que a gente não quer, vai, cegando os nossos olhos, tapando os nossos ouvidos. Quando a gente vê, a gente está totalmente na mão do inimigo. Sim. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, eu disse isso para Deus. E abismo vai chamando abismo, porque ele vai colocando Vai. uma situação, coloca outra, quando você vê, você já tá toda embolada, que você não consegue Sim, nem saber sim. como dar um próximo passo pra sair. Exatamente. E eu me sentia assim, Emily, fraca, sabe. E aí, eu lembro que a partir daí começou esse processo, e o processo do recomeçar, gente, que fase difícil, Sim, dolorosa. Porque dói na alma, sabe. Você começa a viver um processo, né, você ali e Deus, e aí começa a vir as pedradas, começa a vir os levantes, começa a vir os dedos apontados, as pessoas não acreditam em você, as pessoas não dão credibilidade no que você sim. está recomeçando, e foi exatamente isso que eu vivi. Que dor na alma. E quando você tá lá, porque se a gente tá em cima do muro, a gente já é do inimigo. O muro já é dele, Exatamente. né. Sim. Então ele não tá muito preocupado com você, tá preocupado só em continuar te dando os manjares. Isso, Agora isso. quando você se posiciona, tem muita gente que fala: "Ai, agora eu tô servindo a Deus, parece que as coisas pioraram". Não, Aham. é porque o inimigo te quer de volta. Sim, Ele tá vendo que ele perdeu, né, sim. que você está se posicionada no caminho do Senhor, e ele sabe, se a gente andar em obediência e cumprir o propósito do Senhor, a gente vai fazer um estrago. Um estrago no Exatamente. inferno. Sabe o nosso potencial, né, Exatamente. em Então ele vai Deus. fazer de tudo para fazer o quê? Fazer você, ele não consegue tirar as bênçãos do Senhor, mas ele consegue fazer você parar. É igual um Isso. canhão, se o canhão tiver, apontado direitinho, se ele for acionado, ele vai atingir o alvo. O inimigo só faz isso com o canhão, Aham. só dá uma Desvia. ladinha, Isso só dá aí. uma Isso viradinha, aí, isso porque aí. aí você vai dar um tiro para um outro É lugar. isso. Uhum. Quer fazer você desfocar. É igual quando Pedro estava lá andando sobre as águas. Qual que foi o problema de Pedro? Foi tirar os olhos de Jesus. Sim, Ele olhou para a tempestade. isso. Focar no barulho, né, que estava em Exatamente. volta. Exatamente, Exatamente. Aí barulho do você afunda. vento. Isso. Você É isso afunda, aí. E é né? exatamente isso que o inimigo faz, entendeu? Desfoca a gente, sabe, daquilo do propósito de Deus. E foi E assim é a que gente mesmo para. Ele não isso para a gente, não porque é, ele não pode parar as bênçãos, mas é. ele faz a gente desistir, Isso, no prostrar. meio do caminho. Exato. Isso. E eu lembro, ô Emily, que, eu estava vivendo esse período, né, e nesse dia eu estava tão triste, tão desanimada. Foi o dia que Deus me deu essa canção, Recomeço. Aleluia. Nossa, eu estava muito mal, sabe, muito mal, e eu estava vivendo muitas coisas, era muito levante, era muito olhares, ela sabe, essas coisinhas que vai desanimando a gente, que fere a Sim, nossa alma. sim. E eu estava vivendo isso na minha vida, no recomeço do meu ministério, sabe. E aí eu fui e nesse dia eu sentei na minha sala, sabe, e comecei a falar com Deus. E eu dizia assim: "Senhor, eu tô tão desanimada, tô tão triste, Senhor". E eu comecei a abrir meu coração para Ele mesmo, sabe, e dizer: "Senhor, eu tô com tanto medo de não conseguir, sabe, continuar. Eu tô com medo de parar. Tô com medo de desistir de tudo que o Senhor me prometeu, agora no meio do caminho, porque não tá sendo fácil para mim".
E E eu é lembro isso que que ele quer da gente, o coração quebrantado, a sua sinceridade, que exatamente. ele vem e derrama o bálsamo para te dar essa coragem para continuar, né. Olha como Deus é perfeito. E ele disse assim para mim: "Karen, abre a sua Bíblia". E eu abri minha Bíblia, quando eu abri minha Bíblia, olha o que estava. E eu lembro que a minha oração era assim: "Senhor, me mostra o caminho, Senhor. Me direciona". Olha só, cara, o Senhor, ele é detalhista, Sim. ele cuida dos mínimos detalhes. E ele disse assim: "Abre a Bíblia". Quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim, "E tu ouvirás uma voz que virás por detrás de ti, que te dirás: Este é o caminho". Aleluia. Olha, isso pra mim, sabe, outra coisa que marcou a Sim, minha vida. E foi algo que o Espírito Santo de Deus mesmo foi me direcionando, sim. sabe. E aquele dia, o Espírito Santo foi ministrando comigo, quando eu vi, eu estava com o meu violão na mão, sabe. Foi uma presença tão grande na sala da minha casa, na tarde daquele dia, que eu estava com o meu violão na mão e eu comecei a cantar. Eu sou o recomeço dessa sua história, mostro que contigo está a minha glória. Olha o que ele disse: "Então não se preocupe com o que vão dizer, eu vim aqui hoje levantar você. Quem te viu agora vai ter que dizer como é que isso pôde acontecer. Vão ter que ver eu te exaltar. Você é meu, ninguém vai te tocar". Aleluia. E aí eu comecei a cantar esse louvor, veio a letra, veio a melodia. Olha, se você me perguntar quais são as notas dessa música, eu não sei te dizer. Eu fazia cada nota que eu não sabia nem o nome. Você está entendendo esse mistério? É do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito que foi ministrando ali comigo essa canção. Quando eu vi, eu já tinha feito o refrão. Quando eu vi, eu já estava no início. Eu falei assim: "Meu Deus, o que que é isso?". O Foi ele céu que se fez. moveu aqui. Foi ele quem fez, sabe. E eu falei assim: "Senhor, muito obrigada", sabe. E aí foi O caminho tô te dando aqui olha agora isso, em suas olha mãos. isso. Cara, que coisa impressionante. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E aí ele me deu essa canção Recomeço, e foi o recomeço mesmo, sabe, do meu Sim. ministério, de tudo que o Senhor tem ainda para fazer, promessas Amém. para cumprir, promessas que eu escutei desde quando eu tinha 9 anos. Não é algo que surgiu agora na minha vida, Sim, sabe, Emily. É algo que o Senhor já vem me prometendo há muitos anos, e se não cumpriu ainda, é por conta de mim mesma, sim. sabe. Mas hoje eu estou em obediência, Amém. renunciando o que é preciso, o que for preciso. Eu digo para ele todos os dias: "Senhor, eu renuncio por amor a ti, Aleluia. porque eu quero te servir". E Amém. eu tenho sentido esse prazer na alma, sabe. Sim. Eu sei que você sente também, porque quando a gente conversa, a gente sente a presença do Espírito, sabe. Eu consigo Amém. olhar para você e ver você uma mulher de Deus, uma mulher Amém. revestida do poder de Deus. E eu sei Amém. que quando eu falo, você entende, porque é exatamente isso que você sente na tua alma, Amém. sabe. É o prazer de andar com Ele, é o prazer de servir a Ele, é o Sim, prazer de andar no caminho direito, sim. reto, na obediência, sabe. Por quem ele é, Aleluia. por quem ele é. Isso aí, Amém. exatamente. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Sim. É E nunca exatamente foi isso. sobre o que ele pode nos oferecer. Não, É pela essência dele, é pelo amor dele, é por isso. saber onde eu estava e por misericórdia ele foi lá, me Sem pegou falar em pelas mãos sem e falar me em tirou de onde eu estava. isso, porque quando a gente para pensar de quem nós éramos, Sim, em quem nós somos hoje, em quem nós estamos nos tornando em sim, Deus, nós conseguimos entender a dimensão desse amor, né, desse amor de Deus por nós, que foi lá, sim, sabe, lá no Egito, e nos resgatou, nos sim. tirou das trevas e nos carregou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Esse é o nosso Deus. E aleluia. aí, você é como eu, a gente quando para pensar e a lembrar da onde o Senhor nos resgatou, meu Deus, uau! Não tem A gente como a não gente não emocionar. exatamente, fogem as palavras, não tem como expressar, Sim, né. E foi exatamente isso que o Senhor fez na minha vida. E quando eu decidi, Emily, tipo assim, "Senhor, eu me entrego por inteiro, eu não quero mais", sabe. Olha o que o Senhor fez comigo, preste atenção que eu vou te contar esse testemunho agora. amém. O Pietro tinha, 1 ano e pouco, quase 2 anos, né.
o Senhor me acordou pela madrugada. Meu esposo está aqui, ele vai se lembrar disso agora. O Senhor me acordou de madrugada. Olha isso. E eu muitas das vezes não renunciava, Emily, por causa de coisas tão banais, tão bobas. Sério. Era por causa de uma roupa que eu achava que, tipo assim, não tem nada a ver, um decote não Uhum. tem nada a ver, uma roupa curta não tem nada a ver, Deus não está, entendeu? Sabe? Pensando nisso, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o coração, Sim, sabe? eu já escutei de se eu não me engano, de um pastor falando assim que lá no inferno vai ter um quartinho do nada a ver. E isso. Mas Não tem não tem nada a claro que tem, ver. mas é exatamente isso que o inimigo, sabe, É, hoje eu com os meus olhos abertos, amém. espirituais, Sim, sabe, vendo, né, como o Senhor quer que eu veja, sim, eu consigo ver que tem a ver sim, sim, sabe, tem a ver. A partir do momento em que nós caminhamos com Jesus e nós somos transformadas por Jesus, tudo muda. O sim, nosso andar muda, o nosso falar muda, o nosso comportamento muda, as nossas sim. vestes mudam, sabe? Isso é refletir É, Jesus em nós, sabe? É sermos diferentes, né? Nós não somos como o mundo, não. né? Nós refletimos Jesus em nós. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Eu não consegui renunciar por essas coisas. Eu achava assim, Sim, Senhor, é... não, isso aqui não tem nada a ver, sabe? E eu estava presa nisso. Então o Senhor sabia o que estava ainda me prendendo. aprendendo. Eu me lembro que o Pietro, com 1 ano e pouco, o Senhor me acordou à madrugada, o Pietro chorou. Aí nisso eu fui para a sala ninando ele, né? Saí do quarto, fui andando com ele ninando. E aí eu comecei a cantar aquele hino. Lindo, lindo, lindo és, glória. Que era um hino que ele amava, que ele cantava. E aí quando eu olhei, o Pietro estava dormindo. E aí nisso eu continuei cantando. Emily, a presença do Senhor foi tão grande que eu comecei a falar em línguas ali, eu fui renovada pelo Espírito, eu Amém. comecei a ser batizada e tal. E aí nisso, Emily, quando eu olhei, eu estava com os olhos fechados e cantando e falando mistério e tal, né? Aquele envolvimento com o Espírito. Quando eu senti como se umas águas estivessem nos meus tornozelos. E eu abri o olho, tipo assim, sabe? Tá molhando. Isso, apavorada, tipo assim, com medo. Aí o Senhor disse assim: ó, você tá sentindo essas águas nos seus tornozelos? Eu não quero essas águas só aí. Karen, ele me chamou pelo nome. Eu quero te fazer transbordar no meu Aleluia. espírito. E ele disse assim pra mim, Karen, olha no espelho. Olha isso, amiga. Eu olhei no espelho. Ele disse assim, ó, tu és linda como és, do jeito que eu te fiz. Tu não precisa dessas vestes mais. Olha só. Porque a beleza não está naquilo que você veste, mas está no seu interior. E ele disse assim para mim: "Seja mudada hoje, de Uau. dentro para fora. A Karen nunca mais foi a mesma". Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Nossa. Eu nunca mais fui a mesma. No outro dia, tá meu esposo aqui, deixa eu mentir, eu fui botando todas as minhas roupas, cropped, roupa curta, decote, fui botando tudo na sacola e disse assim: "Isso aqui para mim não serve mais". Sabe? E o Espírito Santo de Deus foi trabalhando dessa maneira comigo. O Espírito Santo foi trabalhando de um jeito tão lindo, sabe, dentro de mim, que hoje assim, eu falo assim: "Senhor, muito obrigada", sabe, por tudo que o Senhor me fez, porque isso prova o teu amor por mim e não há coisa mais maravilhosa, não há sentimento Amém. melhor do que esse, Não. sabe. E eu sou muito grata a Deus por tudo isso que eu vivi, todos esses testemunhos, porque hoje me fazem ser a Karen que eu sou hoje. A gente vê o detalhe, né, dele mostrando pra Olha isso. gente, dele direcionando justamente o caminho. Quando você falou que você estava orando, falando: "Senhor, me direciona, me mostra o caminho", eu costumo orar também, se é pra direita, se é pra esquerda, se é pra eu parar, se é pra eu avançar, Sim, né, o sim, que que eu tenho que fazer aqui nessa situação, porque eu só vou romper, eu só vou dar um passo sim, com a tua direção. sim. Porque as portas podem ser fechadas, podem ser abertas, se for pela tua mão, amém. Amém. Amém, é E é isso aí. exatamente isso. E é isso que eu quero falar para quem está ouvindo aqui, Amém. sabe? Vale a pena você renunciar por amor a esse Deus. Sim, Porque a renúncia com ele, sabe? Ainda que doa, sabe? Ainda que, né? Mas eu costumo dizer assim que o dicionário de Deus é diferente do nosso. sim.
né. Uma palavra pra gente, tipo, deserto, sofrimento, para ele é oportunidade. Oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de alcançar a promessa, de viver aquilo que ele sonhou pra gente, Sim, sabe. Então é isso que eu quero dizer para quem está ouvindo agora, vale a pena você renunciar por amor a esse Deus. Eu entendo que o recomeçar não é fácil na nossa vida, sabe. E talvez alguém que esteja ouvindo, Emily, esteja vivendo isso, não esteja tendo forças para recomeçar, sim. sabe. Mas eu quero profetizar agora, em Amém, nome de Jesus, para você que está ouvindo esse podcast, para você que está ao alcance dessa nossa voz, em amém, nome de Jesus, que o amém, poder do Espírito Santo de Deus recaia sobre a tua vida amém, e te faça levantar da onde você caiu, amém, da onde você está caído, porque não é amém, sobre a tua força, como diz a palavra, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. amém. Então, quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que Isso, estamos fortes, porque não é o aleluia. nosso poder, mas é o poder de Deus. Então, em nome de Jesus, Amém, receba o poder de Deus para se erguer de novo, se amém, levantar de novo, voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, para o altar. E eu te digo, o altar te espera, Jesus te espera no lugar ao qual você nunca deveria ter saído. E Jesus te amém, convida, volta em nome amém, de Jesus, porque o resto deixa comigo, eu faço acontecer. amém. E foi tão incrível quando eu escutei a sua música pela primeira vez, Sim. naquela época, Aham. porque foi um momento de recomeço em minha vida. Foi quando eu e meu esposo, a gente estava recomeçando, Recomeçando. né. Aham. Nós ficamos 1 ano e 3 meses separados e ali o Senhor restaurou nosso casamento. Glória a E aí, Deus. como você falou, todo recomeço, mesmo que é com a mão do Senhor te levantando e recomeçando, a gente tem esse Sim, medo de perecer, esse segurança, medo de não é. dar conta, esse medo, tudo isso que você É, comentou. sim. E aí foi quando meu esposo falou: "Amor, olha a música da Karen aqui", a gente começou a escutar, aquela música foi tocando em mim, porque era exatamente Aleluia. isso, Glória que eu você estava precisava vivendo. daquele recomeço, Aham. né, e eu lembro que eu Sim. escutava no carro, escutava no carro, escutava no carro e o Senhor falava comigo, né. Senhor, E aí aleluia. foi até quando eu te convidei pra gente fazer uma live Aham, juntas, foi né, maravilhosa. eu fiz a Semana Especial da Mulher e eu te convidei pra gente poder estar ali compartilhando juntas no Instagram. Sim. E eu tenho a gravação da tela da live Ô no meu glória. telefone, tá aqui no Aham. meu telefone, de quando você estava ali profetizando para as pessoas na live. E aí não Sim. sei se você vai lembrar, acho que você lembra, Uhum. você começou a revelar para mim: "Emily, o Senhor manda te falar", Eu e lembro. começou a falar, e você começou a orar em línguas, e ali você foi Aham. falando situações que eu falei Que assim: você viveu. "Senhor". Sim, É sim. exatamente isso. Ô "Pai, o que é glória. isso?" E eu fiquei impactada, Aham. fiquei: "Meu Deus, é exatamente isso que ela tá falando", e você orava em línguas e Oh, você aleluia. revelava ali na hora, Uhum. né, e ele, nossa, pra mim e juntava com a sua música, no final você cantou a música, eu falando assim: "Pai, obrigada. Aham. Obrigada e continue usando, continue capacitando", Aleluia. Louvado seja porque o Senhor. assim como já alcançou milhares de pessoas, é Uhum. só o começo do que Deus Aleluia. está Eu começando a creio, fazer, eu né, creio. através da sua vida, o que Ele tem para fazer através da sua vida, Uhum. porque foi a sua permissão de renunciar. Sim, E é assim que Ele faz em nossas vidas, até para quem está assistindo a gente. Quando nós permitimos, o começo, esse recomeço vai ser um pouco difícil, porque a gente tem que viver essas renúncias, sim, enfrentar esses medos. Mas quando sim. a gente se permite passar pelo processo, ele vem fazendo através de nós. Isso não tem preço, Não, isso tem valor, é verdade, né. é verdade. E eu me lembro, Emily, que eu estava vivendo, sabe, quando o Senhor, né, começou a me chamar e a dizer que não abria mão de mim nesse período todo. Eu estava numa fase da minha vida que eu fotografava para lojas, sabe, tirava foto, e aí Você ganhava era modelo ali, isso, fotográfica. isso. E aí muitas lojas me chamavam e tal, né. E eu me lembro que eu estava vivendo um período bom, porque eu estava ganhando dinheiro legal, sabe. E aí, em questão de roupas, eu ganhava, né. Qual é a mulher que não quer ganhar um monte de roupa? Sim. E aí eu me lembro que as outras modelos, né, falava comigo assim: "Nossa, você ganhou isso tudo?" Porque elas costumavam ganhar, escolhe uma, 2 peças, entendeu. Uhum. O meu não, eu me lembro que eu voltava com um saco grande de jeans, sabe, roupas boas. E eu me falava assim: "Ué, você ganhou isso tudo?" Eu falava assim: "Ganhava". Para você ver como havia uma facilidade, Sim. sabe, nesse meio em que eu estava vivendo,
Pra te sabe. segurar aqui, Isso, para me segurar ali. pra você não cumprir o seu chamado. Exatamente. Mas eu agradeço a Deus, porque isso foi rompido na minha vida, isso foi abandonado, Aleluia. sabe. Isso que eu achava que era, tudo maravilhoso, o Senhor foi fazendo eu perder o gosto, sabe, É completamente. exatamente, ele te faz ir perdendo o gosto. Você Isso. vai mergulhando na palavra, você É, vai conhecendo a essência isso. dele, nada mais tem sentido. Não Exatamente. tem porquê, o sentido é estar mergulhada na presença dele. E não Ali tem você coisa sente melhor. a presença do Espírito Santo, ali você começa a chorar, você Nossa, começa maravilhoso. a embriagar pelo Isso. Espírito no Espírito Santo, né. Não Exatamente. existe uma sensação mais gostosa, melhor, um lugar melhor de se estar do que na presença É de Deus. verdade. É, quem já pisou no santo Em dos outro santos, em lugar não outro lugar consegue não viver. consegue viver, Exatamente. né. E é esse sentimento, né, que hoje a gente tem. E, ai, como eu sou grata a Deus por tudo que eu vivi, sabe, toda a minha Amém. trajetória. Às vezes, uma vez o Senhor disse isso pra mim, sabia? Eu falava assim: "Ai, Senhor, eu perdi tanto tempo e tal". O Senhor disse assim pra mim: "Para de falar isso. Eu não quero mais você falando isso". Sabe? Porque não é perda de tempo. Foi preciso você viver para Sim, você viver e aprender, sim, sabe? Em mim, comigo, sabe? E contar os seus testemunhos para as pessoas. As pessoas sim, precisam entender o que eu fiz na sua vida, sabe? Todos os processos que você passou, que você viveu. E é maravilhoso realmente a gente chegar aqui e dizer para a pessoa, talvez você esteja vivendo a mesma coisa que sim. eu. Então, se eu conseguir romper, você vai conseguir também. Porque o mesmo Deus que opera em mim, opera em você. Amém. Ele é o mesmo Deus para todos. Sim, Ele é o pai de todos. O que ele quer é que nós, né, nos colocamos na posição e deixamos ele trabalhar. sim, É só isso. O resto ele faz acontecer. sim. Então, isso é bom porque a gente pode dizer para as pessoas, ó, eu vivi isso no meu casamento, eu vivi isso com meu filho, eu vivi isso no hospital, no leito de hospital, eu vivi, sabe? Eu vivi, eu tive que renunciar a isso por amor a ele. Então, da mesma maneira que eu consegui, você também consegue. Eu costumo falar que é como se fosse uma faculdade de Deus. A teoria você tá ali lendo a Bíblia, assistindo, né, na igreja, a palavra, ali você tá lendo, você tá passando pela Sim, teoria. sim. Mas tem a parte prática. A Uhum. parte prática é justamente essa carreira de fé que a gente tem que desenvolver. Com Né, certeza, então, sim. quando chegar uma pessoa para você e falando assim: "Karen, eu tô passando por uma situação assim, assim, assim", Deus permitiu você viver aquilo, porque você não vai falar com a pessoa: "Eu entendo", né, "Eu imagino", você vai falar: Sim, "Eu sei o que é sim, isso". Então o seu olhar, a sua empatia, o seu amor pelaquela pessoa vai ser sim, verdadeira. sim. Não vai ser assim: "Ah, eu vou ajudar porque eu tenho que ajudar". Não, você vai ajudar porque você sabe a dor que ela tá sentindo. Exatamente, e isso nos traz autoridade, né. Sim, Nos traz autoridade, sim, entendeu? Para poder falar, porque, exato. eu acredito que as pessoas não dão muita credibilidade quando você fala: você vai sair dessa". "Ah, mas ela tá Uhum, dizendo isso que ela não viveu". isso. Você tá entendendo? Mas quando a gente vive, aí nós temos Autoridade. autoridade para falar sobre, tá Sim, entendendo? E as pessoas começam a nos ver sim, diferente. Ah, ela viveu, ela passou, entendeu? Então ela sabe do que ela tá falando. Então sim, eu vou escutar o que ela tem para falar, sim, porque ela tem algo para me direcionar, sim. E né? a palavra fala em 2 Coríntios 1:4, o mesmo consolo que o Espírito Santo te deu, vai ser usado através da sua vida para Para consolar as consolar outras outros. pessoas. Isso aí, Então é exatamente. exatamente, a sua dor é o seu maior presente É, por isso. Você precisa criar essa autoridade, sim, desenvolver a sua carreira de fé sim. aqui na prática, na faculdade de Deus aqui, Uhum. para daqui a pouco você tá lecionando. É Exatamente. você que vai estar ali à frente Exa lecionando, exa dando aquela aula ali. Exatamente. Assim, e às vezes a gente paralisa, né, que a gente pensa assim: "Ai, eu perdi tanto tempo, eu acho que eu já tô com a minha idade avançada, eu acho que, tipo assim, tudo que Deus me prometeu não vai cumprir, porque eu Sim, acho que não dá mais tempo". Gente, ele é o Senhor do tempo, sim, ele é o dono de tudo, sabe. Basta uma palavra dele e tudo acontece. sim, Então, muita das vezes eu pensava assim também: "Ai, eu paralisei, já tô, né, 32 anos e tal, acho que acabou pra mim, deixa pra outra pessoa, né". Mas é aquilo, o mistério que Deus tem contigo, ele tem contigo, sim. né. A promessa que ele tem pra você, ele tem pra você, não importa o tempo, não importa quantos anos você tenha, sabe, ele vai cumprir, O se tempo dele é você diferente. exatamente, se você andar em obediência. Então, talvez alguém que esteja ouvindo esteja exatamente pensando assim, sabe? Ah, não, mas eu já perdi tanto tempo, estou muito tempo longe e tal, né? Deixei muitas coisas passarem, oportunidades.
Ele é aquele que gera Amém. oportunidades, abre portas, fecha a porta. Quando ele decide fazer, não tem quem impeça ele de Amém. fazer. Poderoso é o Senhor para fazer cumprir tudo que prometeu. Mas, Amém. cara, o que que eu preciso fazer? Se endireitar, entrar na posição, obedecer, sabe? Se entregar de verdade, Sim, renunciar por ele. E sim. aí ele faz cumprir. E é importante falar também que às vezes a gente tá no meio da dor do processo, Karen, e a gente tem uma falsa impressão que a gente quer dar uma ajudinha pra Deus. Tá demorando É, demais, eu exato. tô eu tô já minha idade já tá assim, Aham, acho que eu vou dar uma sim, ajudinha, uma forcinha. Deus tem muitas sim. pessoas pra olhar, talvez, né, vou dar uma ajudinha pra Deus. Então Uhum. cuidado pra essa ajudinha de Deus não virar um Ismael na sua vida, quando Deus queria te dar um Dá um sa Isaque. oh, glória. Porque é Aham, isso que acontece, né, Sara foi dar uma verdade. ajudinha para Deus, Aham, e veio Ismael, enquanto Deus tinha um Isaque. Isaque, a partir de Isaque ali, toda a isso, nação. é verdade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa ajudinha para Deus, Uhum, né. Vou até contar um testemunho meu aqui, quando a gente estava separado, aham, nós ficamos 1 ano e 2 meses separados, então eu estava ali mergulhada na palavra, e aí me veio uma carência, falando assim: "Ai Senhor, eu nunca duvidei da promessa da minha família, nunca sim, duvidei. sim. Eu sempre soube que Deus ia cumprir a promessa da minha família". Aham, E eu lembro uma vez que na carência ali, no desespero, entrei no Tinder, que eu quero aham, falar sobre isso aqui. uhum, E eu lembro que eu entrei no Tinder naquele ambiente ali, cristã, na igreja ali, aham. mas a gente tem que tomar cuidado com as nossas dores emocionais. Sim, Que a sim. gente tem que tomar cuidado com o que o inimigo vai soprando no seu ouvido. Não tem nada a ver, vem É, dali rapidinho pra você olhar. E eu lembro que muito forte, o Espírito Santo falou comigo: "Eu não preciso da sua ajuda. meu Não Deus. queira me dar ajudinha, Aham. porque se eu for lhe dar uma ajudinha pra Deus, eu ia gerar um Ismael na minha vida". Sim, sim. Na mesma hora eu senti uma presença, eu senti uma coisa tão grande, eu falei: "O que que eu tô fazendo? Meu Não, o que que Deus. eu tô fazendo? Não, não, não". Aí eu cadastrei, saí, saí, saí. Então assim, não queira dar uma ajudinha. Porque o Nossa. Senhor tinha um Abra Isaac na Isaac. minha vida. Uhum, Ele tinha para me dar a minha promessa da minha uhum. família. Então eu tive realmente que escutar, né, a voz do Espírito Santo para poder ficar no caminho correto para Sim, poder colher a promessa, sim, né. Então é importante a gente falar isso, não queira dar uma ajudinha, tá difícil, verdade. vai aos pés dele, peça o Espírito Santo consolo, ajuda para você passar por esse processo, peça ao Espírito Santo fortalecimento para você Sim, enfrentar o que tiver de enfrentar, sim. mas deixa o tempo do Senhor correr conforme ele tem planejado para Sim, você. porque a gente sabe, né, o tempo dele, né, o tempo dele é perfeito, né, é como diz a palavra, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. E se a gente confiar, nós vamos viver, né, Sim, o que a palavra a diz, palavra né, diz. a vontade, a boa, perfeita e agradável nele. E é exatamente isso que eu tenho procurado viver hoje, sabe, Emily? Eu tenho procurado me entregar de verdade, sabe, Sim, todos os dias da minha vida e dizer para ele: "Senhor, eu quero viver o teu chamado. amém. Eu obedeço a tua voz, eu quero obedecer a tua voz, o teu chamado, porque eu sei que é algo que ele não abre mão de mim. Não tem como sabe? Sim, Então eu disse assim: "Ah, Senhor, eu me rendo ao teu querer. Eu me rendo à tua vontade. Faz de mim o que tu queres", sabe? Promessas antigas eu creio que serão cumpridas agora. amém. Não tem problema quanto tempo eu ouvi a promessa, Sim, sabe? Mas ele ainda é tão bom que ele não precisava nem te lembrar da promessa que ele já te fez há tanto tempo, né? Noé ouviu uma vez só: "Construa a arca", pronto. e obedeceu, e foi lá e falou assim: "Eu sei de quem eu ouvi essa voz vem do meu Deus". Então foi lá e construiu. Então, ele não precisava nem falar de novo pra gente Uhum. qual é a promessa, sabe. Mas ele é tão bonzinho, ele é tão maravilhoso, que ele vai lá e fala de Te novo, lembra. né, para reanimar, sabe, Sim, para falar assim: "Ei, eu tô contigo, aquela promessa, sabe, ainda tá de pé, eu vou fazer cumprir, o que eu prometo eu cumpro". E eu sou muito grata a Deus, porque nesse período da minha vida ele vem me lembrando das promessas, sabe. amém. Usa um vaso aqui, usa outro lá, que nunca me viu, e fala de coisas antigas que eu ouvi há muitos anos atrás, Sim, sabe, para provar que está comigo, que está sim. comigo nesse negócio, né, e que não abre mão de mim. E eu tô Amém. aqui. Amém. E quando ele te deu essa música, como que foi esse processo? Você já pegou, já procurou uma gravadora? Como que foi tudo isso? Porque E eu já assisti um vídeo seu lá no YouTube ou no foi Instagram, no agora eu não YouTube. lembro, e você contando, né, e você estava até maquiando, é como se fosse um making off ali Ah,
da sim, foi no gravação, Instagram. no É, Instagram, foi no né? Instagram. Você falando assim: "Hoje eu estou vivendo aqui a promessa que o Promessa. Senhor falou pra mim". Como que foi o desenrolar disso e viver tudo isso? Porque você gravou o clipe, né, o vídeo ali, tá Sim. no YouTube, gente, coloque aí. Nós vamos colocar aqui embaixo Sim. todas as descrições para vocês poderem assistir. Mas conta como é que foi esse desenrolar? Então, na verdade, a primeira canção que eu fiz foi o Recomeço, né, foi nesse processo que o Senhor me deu essa canção. E aí, assim que eu fiz essa canção, rapidamente ela ficou gravada, sabe, como chiclete na minha cabeça, coisa de doido. Eu consegui já cantar ela rapidamente, sabe, ela toda. E aí eu fui logo, porque tem um processo, né, a música, a gente tem que, registrar, né, a Uhum, gente paga um valorzinho e tal, tudo isso de bonitinho, direitinho. uhum. Aí eu fui, registrei a minha canção, né, e aí nisso eu já procurei um rapaz, né, produtor musical, e aí eu apresentei minha canção para ele e disse que ali, eu queria gravar essa música. Porém, escuta isso, eu comecei um período orando, né, estava orando muito a Deus e dizendo assim: "Senhor, eu não tenho recurso para gravar essa canção. O Senhor me deu essa canção, mas eu não tenho recurso para gravar". Mas isso é uma promessa de Deus na minha vida, eu sei que no tempo vai acontecer e tal, pá-pá-pá, e eu falando com o Senhor e orando. E aí eu me lembro que um dia, eu no closet do meu quarto, no meu closet antigo, né, eu ajoelhada ali, eu orando e eu dizendo assim: "Senhor, eu só quero, que o Senhor cumpra, sabe, se não tiver na hora ainda, tudo bem, eu aceito, mas se o Senhor quiser me abençoar, entendeu? E sei lá, mandar alguém para abençoar a minha vida, sabe, para eu consiga já dar início, um pontapé, Sim, sabe, nessa sim, promessa, porque a gente fica com vontade de fazer, é, né. Na hora que a gente volta, que Deus diz assim: "Eu tô contigo, né, eu vou cumprir". Aí a gente já começa a querer movimentar as sim. coisas, você sabe como é que é? A gente começa a querer trabalhar, e aí começa, a gente tem um pouco de ansiedade, e aí começa, né, aquela guerra. E aí eu disse para o Senhor isso: "Senhor, traz alguém". E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e disse assim: "Que tá faltando para você gravar?". Olha isso, Evelyn. A pessoa não quis que eu falasse quem é, sabe. Aham. "Eu quero te abençoar, mas não precisa nunca falar o meu nome". E aí falou assim: "O que tá faltando para você gravar?". Eu falei: "Dinheiro". Condições que tá precária agora eu não tenho condições. Aí ele disse assim: "Não seja por isso, eu vou te abençoar". Glória a Deus. Você tem noção disso? Olha, olha, isso pra mim foi incrível, foi uma experiência incrível. E eu disse assim: "Sério?". Aí a pessoa disse assim: "Sério, eu vou te abençoar, não seja por isso, agora você vai gravar, entendeu? Você canta bem, você tem que, né, mostrar o seu talento e tal". Essa pessoa nem é evangélica, tá? Não é Ó, evangélica, não é evangélica. E aí, essa pessoa foi e me deu esse grande presente. Então, eu percebi que Deus só não estava nessa canção, mas estava comigo, sabe? E me direcionando no que fazer. E estava dizendo assim: "Ei, eu sou o recomeço da tua história". sim. Entendeu? E foi aí que eu fui viver isso na minha vida, e aí eu já procurei o produtor, aí ele já fez a canção, eu peguei, cantei pra ele a música, ele já chegou ali na hora, tirou no teclado e tal, e aí pronto, já estava com dinheiro, já estava com tudo, vamos fazer. E aí foi assim que eu fiz, entendeu? E além de pagar o clipe mesmo, né, do recomeço, e ainda me deu covers, que é no caso o que eu tô fazendo agora. Porque Sim. como eu fiz essa canção e eu logo já estava grávida da Ah, Akisa, sim, né, então eu tive que viver um período parada, né, sim. e aí eu tive que cuidar dela e tal. E aí agora que eu voltei de novo, engravidei de novo, Deus tem um mistério nisso, amém. E aí o Senhor foi trabalhando, entendeu? E aí, glória a Deus, agora eu tô conseguindo gravar esses covers agora, né, de novo, Sim, pra glória de amém. Deus. Amém, glória a Deus. E a gente estava conversando um pouquinho antes, você falando tem um mistério aí nessa, né, nessa questão de filhos. Aham. Você me contou um detalhe que eu queria que você contasse Ah, aqui, sim, sim, da sim. sua gravidez. Aham. Então, na verdade, meu sonho sempre foi ser mãe de menino. E eu sempre falei com meu esposo: "Amor, eu quero ter um filho só, um menino". E aí, tá bom, eu gerei Pietro, né, passei esse processo Uhum. todo. Pietro hoje tem 7 anos. E aí, do nada, sempre falavam comigo, Deus sempre usava alguém para falar assim: "Ó, você vai gerar de novo, você vai gerar de novo". Eu, né, "O pessoal tá doido, quero nada", né.
E aí a pessoa sempre falava, onde eu ia usado: "Ó, você vai engravidar". Aí eu: "Não, não quero não, nem adianta você dizer que não quer, o Senhor vai te dar". Era assim. E aí eu me lembro que do nada em casa, meu tio falou assim: "Karen, o pastor quer falar com você, pastor Luciano". Aí eu falei assim: "Sério?" Ele falou assim: "Posso dar seu telefone para ele?". "Pode, ele teve uma visão contigo". Falei: "Pode passar". O pastor Luciano me ligou. "Fala, varoa, tudo bem? A paz?" Eu: "A paz, pastor. Olha, eu tive uma visão contigo. Eu vi uma menininha no teu colo linda, e o Senhor está dizendo assim para ti: olha, eu quero essa criança para já, para já. Você vai gerar essa criança e vai ser uma menina. Ela faz parte do propósito de Deus na sua vida". Amém. Eu comecei a chorar. Eu disse: "Pastor, sério isso, pastor?" Ele: "Sério, recebe, eu já vi, é uma menina e tal", falou. Aí assim que o Wallace chegou em casa, né, eu falei assim: "Amor, você não vai acreditar, o pastor Luciano falou isso, isso, isso e isso, disse que eu vou ter uma menina, viu uma menininha no meu colo e disse que é o projeto de Deus que é proteger essa criança". E eu nunca tomei remédio, tá, nunca tomei remédio. E aí eu fui e falei, conversei com ele. Aí eu falei assim: "Ah, vamos tentar? Se for de Deus, vai ser. Em uma semana nós vamos tentar 3 vezes". Emily, pelas nossas contas, a Águisa veio na primeira vez que nós tentamos. Olha, Deus tem pressa, Deus Deus tinha tem pressa, pressa, né. exatamente. E aí veio a Áquisa, entendeu, pra glória de Deus. Amém. E aí, graças a Deus eu vi que era realmente uma promessa de Deus, que quando a Sim, gente foi fazer o chá revelação, era é realmente uma uma menina, menina. Amém. entendeu. E aí eu coloquei o nome dela de Áquisa, né, que significa florescer no deserto, né, filha de Calebe, na Bíblia. E aí, é isso. E eu sei que ela veio para florescer o meu deserto mesmo. Amém. Foi coisa de Deus, foi coisa maravilhosa. Amém. Uau! Nós vamos aproveitar aqui agora então e fazer uma pequena pausa para a gente degustar esse delicioso bolo de ganache de chocolate, Tá sem bonito, hein. açúcar, sem lactose, sem glúten, que o Spa Uau, Dayana Terra sempre nos oferece aqui, sempre abrilhanta aqui a nossa mesa, juntamente com esse lindo jogo de mesa posta lindo, eu amei. que a Ilma Rosa, todo episódio, a Ilma Rosa desenvolve um jogo de mesa Que coisa especial para a linda. gente poder receber nossos convidados aqui, né, Arrasou. Uhum. honrar com essa Glória a mesa Deus. bonita. Então a gente vai fazer uma pequena pausa que para vocês não tem diferença nenhuma, que vocês vão piscar, a gente já vai voltar, mas a gente vai degustar aqui porque tá cheirando, hein. Voltamos aqui com o nosso Na Mesa Podcast. Nós já tivemos o nosso momento aqui de lanche, de bastidores, de bate-papo. E eu queria voltar, Karen, que você contasse pra gente, até você contou aqui um pedacinho nos bastidores, né, vou pegar Aham, esse gancho aqui, que você teve essa revelação da sua segunda menina, mas que aham. também teve alguma situação que o Senhor te entregou Sim, dessa gravidez. E sim. foi como você mesma disse, né, que tem um mistério aqui Ai. nessa gravidez. Então, o como que foi essa outra revelação aí? Então, pra mim foi muito difícil, né. Eu sou sincera, foi difícil. Eu chorei muito quando eu soube que eu estava grávida pela terceira vez. A Agnes é pequenininha, 1 ano, né, fez 1 aninho agora em 1 mês. E aí, eu fiquei um período parada, né, assim que eu gravei o recomeço, por conta da gravidez, Sim, aquele período, né, que nós mães temos e tal, né. sim. E aí, logo agora que eu estou voltando, né, aí eu engravidei de novo. E aí eu me lembro que antes de eu saber que eu estava grávida, uma irmã lá de Xerém, né, que ela também é muito usada, assim, na revelação, e ela chegou lá em casa tremendo, assim, sabe, e ela disse assim: "Karen, o Senhor mandou eu vim aqui falar com você, eu já estava lá no caminho de casa, o Senhor disse assim: 'Volta'". E eu peguei minha bicicletinha e voltei, porque o Senhor queria falar algo com você e ele não me deixou ir para casa. Aí eu disse: "Sim, pode falar". E eu estava vivendo um período muito difícil com o Wallace também, sabe, no nosso casamento, não estava legal, e eu engravidei de novo, sabe, a gente estava passando um vento muito grande, sabe, Emily. E aí ela disse assim pra mim, ela falou algo sobre o meu casamento e disse: "Ó, a sua família é de Deus, teu casamento é de Deus, sabe, Amém. esse período que vocês estão passando é tudo permissão para o crescimento, amadurecimento do Wallace", e falou muita E ela não coisa. sabia de De nada. nada, sabia de nada. E nem eu sonhava que estava grávida. Ela disse
assim: "Ó, o Senhor manda te dizer, ele está te dando um presente nesse período, só que não é para você se desesperar, porque ele é o Deus da provisão. Ele não vai te Ah, deixar faltar nada. Não se desespere". E aí, beleza. E aí passou. Logo na outra semana, eu descobri que estava grávida do meu terceiro filho. Mas mesmo assim, o Senhor já tinha falado: "Não se desespere", mas eu me sim. desesperei. Eu chorei, mas aí depois o Espírito Santo foi, sabe, Lembrando o que ele tratando. falou com você. Isso, foi tratando dentro de mim, sabe, foi me acalmando e dizendo: eu tô contigo nesse negócio, lembra, não vai te faltar nada", Amém. sabe. E aí foi quando eu fui, né, descansando em Deus. E agora é uma promessa de Deus também, é um presente de Amém. Deus na minha vida, e estamos aí, eu, mãe, que queria um, mãe de 3. Amém, amém. O um foi um planejado de, né, de vocês e os outros 2 Sim. são não que o primeiro não foi de Deus É, também, né, sim. mas eu quero dizer assim, nos seus planos, você tinha uns É, planos, Deus sim. tem outros planos e os planos dele são muito Perfeito. maiores, melhores do Sim, que os nossos, né, Karen. com certeza. E agora você falou que já tá gravando algumas músicas em formato de cover, mas Sim. eu sei já de algumas outras músicas autorais, tá gravando outras, já tem, não tem? Já então, eu tenho canções, né, o Senhor me deu outras canções, graças Aleluia. a Deus. E eu me lembro que um dia à tarde, eu estava ali compondo, né. Só que às vezes a gente fica assim: "Ai, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que vem do Espírito?", né. Nós temos às vezes Uhum, essas dúvidas. sim. E aí, eu me lembro que eu fui para o monte, era um dia de monte com a minha igreja. Aí chegou lá um irmão, no final do monte, disse assim, falou em mistério e disse assim: "Olha, essa canção quem te dava hoje era o próprio Deus, o Senhor manda te dizer. Essa canção vem do céu". E ele nem sabia que você estava escrevendo Não, ele nada. falou: "Ó, eu via muitas letras, entendeu? E se prepare que o Senhor vai te dar muitas outras canções". E foi assim que o Senhor tem feito, graças a Deus. Eu Amém, tenho algumas músicas, entendeu? E no tempo certo nós vamos desenvolvê-las, né, para amém, colocar para ir para alcançar vidas como essa, a música amém, Recomeço, né. amém. Mas eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, eu, Amém. né, meu E o Senhor coração tem te levado, né, Karen? Te levado em tem. vários lugares, em várias igrejas, né, Glória a Deus, para sim. alcançar muitas almas. Assim Sim. como nós estamos aqui, né, o nosso Na Mesa podcast aqui na cidade de Passos, Minas Gerais, Isso. e a Karen é do Rio de Janeiro, Aham. né? O Senhor te trouxe aqui Glória a para Deus. participar de um culto de mulheres aqui na Igreja Batista da Lagoinha, Sim. porque através da sua vida, o Senhor tem muito para fazer sobre quem está ali, né, para receber. Então, assim, o Senhor tem te levado em muitos lugares, né, Uhum. tem te levantado ali na sua igreja também, Sim, né? eu participo do Ministério de Louvor, né, tem um presidente, né, que é um amigo meu, Felipe, eu sou a segunda, né, representante ali do ministério, e me sinto honrada, né, de estar trabalhando Sim, ali na minha casa, fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, sim. né. E realmente eu tenho ido, o Senhor tem me levado, sabe, Amém. em alguns lugares, em algumas igrejas, né, eu aceito o convite, eu costumo dizer assim, eu não cobro para ir, Uhum. sabe, eu deixo a pessoa livre e o Espírito Santo que toca. Se Sim, quiser abençoar meu ministério, amém, sabe. Mas eu não sou aquela pessoa que digo: "Ah, é tanto", sabe, "Eu sim, só vou com tanto". Não, não, sabe. Porque eu tô aqui para fazer o que o Senhor me mandou fazer, e eu acho injusto com certas igrejas que não têm condições, sim, sabe. Eu jamais negaria, sabe, a ir aonde o Senhor manda eu ir por conta de dinheiro. Sabe? Então eu digo: "Eu vou", mas, deixo o Espírito Santo, né, à vontade para trabalhar e dizer o que uhum, deve ser feito. sim. E eu digo, o Senhor tem aberto muitas portas e eu tenho ido levar, sabe, com a minha voz, com a minha profecia, com aquilo que Deus manda eu dizer, porque eu falo: "Senhor, eu quero ser boca de Deus. Amém, Aonde eu vou, eu quero ser o instrumento, sabe, na totalidade, amém, sabe, ser envolvida pelo Espírito e traduzir aquilo que Ele quer, ser amém, um canal para as pessoas, né, que foi para isso que nós nascemos, amém, né, somente para obedecer e ser um canal para outras pessoas. E o Senhor tem me levado, e eu tenho cantado, tenho falado do amor de Deus, e não há prazer melhor, né, do amém. que esse, que saber que você está sendo usada por Ele. Amém. Então vamos aproveitar que a gente está falando de cantar, disso, daquilo, dá uma palhinha pra gente aí da música Recomeço que o Senhor Do te deu, né. E sim, como eu disse, gente, aqui embaixo eu vou colocar todas as descrições, os contatos da Karen, o Instagram, o link da música dela aqui do YouTube, né, para vocês poderem assistirem o clipe, ver direitinho. E eu já quero
Já aproveitando a situação aqui, já pedindo, convidando você para também ser esse canal de transmissão de Glória a bênção, Deus. compartilhando esse vídeo, curtindo, comentando, coloca aqui embaixo nos comentários aquilo que o Espírito Santo tocou no seu Amém. coração, né, o que que foi esse vídeo para você, esse podcast para você. Então se permita ser esse canal compartilhando, né, compartilhando esse vídeo para um número maior de pessoas. Eu creio que o Espírito Santo tocou o seu coração, colocando nomes aí de pessoas que precisam estar ouvindo, o que a gente conversou aqui. Lá no nosso Instagram também, @namesa.podcast, lá tem vários cortes, então eu te convido para ir lá para seguir. Então vamos agora escutar um pouquinho, uma palhinha aqui da Karen. Vamos. Amém. Esse é um pedacinho também que falou muito comigo, né, fala até hoje, Comigo também. né, você Eu gosta. gosto desse pedaço. É assim: "Não me esqueci das promessas que eu te fiz, não, Se limite em lutar. quando vierem te afrontar, pode o inferno se levantar. Sou teu Deus, contigo vou estar. Não se desespere neste campo de batalha. Assim diz o teu Senhor. Me revelei nesta canção só pra te provar que sou o Deus da restauração. Aleluia! Emily Aleluia! cantora também, tá? É no chuveiro, Ah, gente. mentira. Ele é o Deus da restauração, do Aleluia. recomeço das Isso. nossas vidas e de você que está aí Glória a escutando e Deus. assistindo a gente. Tem jeito, né? Ai, Tem jeito, pra aleluia. Deus não tem jeito. Karen, que o Senhor Muito continue te obrigada. abençoando, te Amém, capacitando, te amém. honrando, onde quer que Glória a você Deus. pise, né, que você continue sendo boca de Deus. Aleluia. É como eu te mostrei aqui eu falei no início e te mostrei aqui no intervalo, que você liberou uma profecia na minha vida e quando vem um vento Glória a forte, eu lembro Deus. daquela palavra, né, o Aleluia. Senhor Fiel mandou o te Senhor. falar. Amém. Então que Aleluia. o Senhor continue te capacitando, te Amém, meu levantando, irmão. porque eu sei que muitas pessoas, né, precisam ouvir aquilo que o Senhor vai falar Verdade. através da sua boca. E o que a gente estava conversando, gente, não existe concorrência, não existe nada Não, disso, não. porque Deus levanta todo mundo, porque Ele tem muita Exatamente. gente para alcançar. Sim, com Então, se o certeza. Senhor tem levantado você, é porque tem pessoas que vão conectar com Aleluia. você e estão Aleluia. precisando ouvir de você. Glória a Deus. Eu Amém? creio nisso, meu amor. Muito bom. Amém. Jesus te abençoe e eu te espero. Esse foi o nosso episódio do Na Mesa Podcast. Eu te espero segunda que vem para mais um episódio para honra e glória do nome Aleluia. daquele que é único e digno de ser louvado, Aleluia. Jesus Cristo. Fica com Deus. Tchau, tchau.